Solange fez, e eu acho que traduz realmente os caminhos a serem trilhados. Eu acho que não compete exclusivamente ao Ministério Público mesmo agir e definir quais são as prioridades diante de uma crise hídrica. Eu acho que nós, apesar de falarmos em nome da sociedade, ainda nós não temos um mecanismo de receber todas essas percepções. É uma solução que tem que ser construída. E o local, a instância adequada para definir prioridades pela própria legislação é o Comitê de Bacias. E esse Comitê de Bacias que precisa ter o seu espaço de participação devidamente ocupado. É ali que a sociedade vai reivindicar, vai construir os planos e vai cobrar, como foi muito bem colocado aqui, a execução deles. Porque muitas vezes o grande desafio é fazer com que esses planos, que são muitas vezes muito bem elaborados, não sejam simplesmente perdidos, eles sejam concretizados. Isso é uma coisa que reiteradamente a gente acaba... Nós não temos realmente só deficiência de planejamento, nós temos deficiência de concretização. O comitê também tem o seu papel de cobrar justamente essa atuação, a divulgação, a credibilidade das informações que são prestadas, e o Ministério Público, logicamente, vai continuar trabalhando em todas essas questões. Quando foi sugerida a questão, por exemplo, de uma avalanche de ações populares, eu acho que até estrategicamente nós temos que aprender, enquanto sociedade civil, suas instituições, a atuar estrategicamente. Pensar, essa seria uma alternativa, ou geraria um conflito ainda maior. Né? Eu acho assim, obrigação de agir. São questionamentos, de repente é uma alternativa, nunca aconteceu, mas eu acho que o Poder Judiciário tem que realmente também prestar o seu papel, e só temos que sempre ter cuidado com a morosidade, muitas vezes, da tramitação dos processos. Nada mais foi pedido na ação promovida pelo GAEMA de Piracicaba, do Ministério Público Federal e aqui de São Paulo, do que a execução do planejamento que foi por eles delineado. Nós também concordamos que existe uma obrigação de agir, né? E é essa obrigação que nós buscamos por meio do Poder Judiciário. Quando não existe consenso entre as partes envolvidas, quem tem que dar a resposta final é o Judiciário. Vamos, obviamente, buscar continuar na tramitação desses processos. E em relação à questão da responsabilidade, eu já vou dizer que eu não vou deixar de falar isso, porque isso vai ser tratado pelo doutor Ricardo, que trata dessa questão. Mas, obviamente, se essa via da gestão não obtiver um sucesso, vai sim, realmente, nós vamos acabar trabalhando e tendo realmente que enfrentar simplesmente a questão da responsabilização civil, criminal, pelos danos que já ocorreram e que podem ainda advir, e que nós tememos que sejam realmente de grandes impactos. Agora, responsabilidade realmente não vai resolver assim, em termos de reparação, mas o que nós queremos mesmo é ação imediata, que realmente os órgãos gestores assumam esse planejamento que já foi concebido, e nesse aspecto eu posso dizer que a ação contribuiu muito, desde que a ação foi ajuizada, independentemente da sua decisão ter sido suspensa, especialmente a de Piracicaba, nós já verificamos uma alteração de postura por parte da Agência Nacional de Águas, que, primeiro, encampou e passou a cobrar do próprio DAE. Praticamente a boa parte dos pedidos que foram formulados já estão sendo cobrados também em termos de atuação por parte do DAE. E além disso, todos os ofícios, todas as informações, os últimos relatórios que têm sido apresentados e discutidos com motivações e decisões técnicas estão sendo diariamente publicados no site da ANA. Isso é talvez um resultado dessa ação. Eu acho que merece, pelos que estão acompanhando, realmente consultar diariamente, porque todo dia nós temos novas informações. E realmente nós temos que... Isso está demandando um esforço de todos nós, e realmente eu acho que essa reunião não se encerra aqui. Nós vamos ter um processo de discussão muito amplo. Já está para ser apresentado novamente no dia 18, agora de novembro, mais um pacote de restrições para a bacia PCJ. Esse pacote até agora não veio para São Paulo, né? É o pacote que está restrito àquela bacia. O próprio setor industrial participou da elaboração, porque eles sabem que eles vão ser diretamente afetados. E já na ocasião que nós sabemos que nós vamos ter que dar a nossa parcela, mas nós queremos saber de que forma, quando,
porque nós queremos nos planejar para realmente poder não ter, sempre colocando a crise também do setor industrial, o setor agrícola, vai também afetar a todos. Né? Nós temos setores produtivos, nós temos emprego, nós temos a economia, nós temos a questão social e produtiva mesmo, inclusive de alimentos nas regiões envolvidas, que podem ter uma repercussão muito grande. Então, nós não podemos minimizar. Parafraseando o nosso colega, nós precisamos de medidas de urgência, mas não medidas imediatistas, que é muito diferente, e medidas de improviso. Eu encerro aqui minha manifestação, agradeço esse espaço de participação. Muito obrigada. Das ações populares, como é o Ministério Público, caso, entendeu? Todos os meses indefiram. Então, para lá, né? Entendeu? Foi nesse sentido que eu tinha pensado. Acho que é uma estratégia assim útil. Desculpa. Eu só vou. Só me penitenciando, eu deixei uma pergunta em aberto do senhor, a primeira pergunta, a respeito da participação do Ministério Público nos comitês de bacias. O Ministério Público do Estado de São Paulo, na pessoa da doutora Lídia, e também por mim, há uns 3 meses nós já participamos do comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, se bem que sem direito ao voto. Mas esses 3 meses já foi suficiente para a gente causar algum tumulto nessas reuniões. Então já aconteceu alguma coisa dessas nossas participações. Nós já provocamos algumas discussões de dados que não eram considerados e que os membros do comitê sequer tinham se atinado para a importância desses assuntos. Com relação à questão de responsabilização por improbidade administrativa, com relação ao que foi apresentado do sistema Alto Tietê, o despacho que antecedeu a distribuição da ação civil pública, eu determinei a remessa de cópias do procedimento para o GCAP, para a apuração de crimes ambientais, e também para a Promotoria de Patrimônio Público, para a apuração dos atos de improbidade decorrente da inobservância dos limites de vazão e também da renovação da outorga em desobediência a critérios técnicos básicos. Junto ao GCAP, o que eu sei é que ia ser instaurado um procedimento administrativo de apuração do crime do artigo 68, se eu não me engano, 67 ou 68 da Lei dos Crimes Ambientais, e requisitada a instauração de um inquérito policial para apuração de crime de prevaricação em virtude da falta de fiscalização do DAE a respeito dos limites de retirada do sistema Alto Tietê. Com relação à responsabilização pelos atos de improbidade administrativa, por decisão do secretário executivo da Promotoria de Patrimônio Público, ele entendeu que quem deva adotar as medidas por improbidade administrativa seja o próprio GAEMA, e ele lhe restituiu essa documentação. Então, devo dizer aos senhores que não a nossa preocupação emergencial era exatamente restabelecer a segurança da gestão do sistema. O que eu posso afiançar para os senhores é que todas as autoridades que foram envolvidas nessas irregularidades do sistema produtor Alto Tietê e os beneficiários diretos desses atos administrativos serão processados por improbidade administrativa pelo Núcleo GAEMA Cabeceiras do Ministério Público do Estado de São Paulo. Com relação à última pergunta, a respeito dos bairros Jardins, a maior dificuldade jurídica reside exatamente na discussão da prevalência da legislação que vai sendo alterada ao longo do tempo e as restrições convencionais. A proteção desses bairros está exatamente nas restrições convencionais, que são aquelas restrições impostas no registro pelo próprio loteador quando do projeto do loteamento. Eu atuei durante quase 2 anos junto à Procuradoria de Interesses Difusos, dando parecer, auxiliando em parecer, e há diversas ações ao longo do estado de São Paulo em que são feitos esses questionamentos. A respeito dos bairros Jardins e do bairro Pacaembu, o que eu sei é que esta
matéria é tratada diretamente e especificamente pela Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo da capital. Então, existem diversos procedimentos extrajudiciais e ações civis públicas ajuizadas, e a questão de uns 2 anos, mais ou menos, é que houve uma modificação das decisões por conta de um acordo no STJ, se eu não me engano, do ministro Herman Benjamin, em que deu prevalência, pelo entendimento dele, prevaleceram as restrições convencionais em detrimento das legislações mais permissivas de uso e ocupação do solo. Então, esse acordo tem sido utilizado do STJ, não é isso, mais ou menos uns 2 anos, é do Herman, não é? O ministro Herman Benjamin, e tem um Mauro Campbell. E esse acordo tem sido utilizado como parâmetro para as decisões nessas diversas investigações que estão em curso. Se eu não me engano, com relação a todos os bairros Jardins, existe a atuação da Promotoria de Habitação e Urbanismo aqui da capital. Então, aqui eu, já caminhando para o encerramento, gostaria de agradecer aqui a participação de todos, especialmente dos resistentes aqui, enfim, isso, estão aqui para provar que a sociedade quer participar mesmo e que precisa desses espaços. E novamente agradeço e congratulo os participantes, os painelistas desse seminário internacional, nas pessoas do professor Paulo Afonso Levi Machado, da professora Rebeca Purton, que enfim, foram tão enfáticos, tão completos, tão precisos nas suas palestras, que eu acredito que, de certa forma, contribuiu para o desaparecimento da participação dos gestores. Isso! No segundo momento, que era esse Chega momento daqueles da caras lá, tarde, meu. e que, infelizmente, nos mostrou que nem no espaço cidadão de atividades acadêmicas de um seminário e de um mínimo de accountability e do Ministério Público, do que o Ministério Público está fazendo nesse momento crítico da crise, trabalhando em situação em deficiências críticas, mas também sem tirar os olhos dos problemas crônicos da gestão hídrica. Mas, enfim, e por isso é que nessa oportunidade, desse espaço de seminário, as ONGs e os cidadãos estão aqui ávidos pela oportunidade de participação mesmo, de manifestação de voz, porque justamente não encontram esse tipo de espaço em sede de audiências públicas e, enfim, que são insuficientes, né, mesmo em nível de planejamento ou de monitoramento, acompanhamento de uma gestão ou de um desfacelamento de uma gestão no momento em que mais precisávamos dela. Mas, enfim, o momento agora é de muita reflexão para ações precisas e necessárias por parte do Ministério Público e por parte da sociedade, pois é dever imposto para todos nós pela Constituição, esse dever constitucional de defesa do meio ambiente. Que fiquem, então, aquelas mensagens principais da paridade nos comitês e conselhos, da necessidade de transparência de informação e de fundamentação no regime de concessão de outorgas, de isonomia e equidade no uso desses instrumentos jurídicos de licenciamento no nível de recursos hídricos, né, através das outorgas, e que, enfim, aconteça efetivamente o controle social. Afinal, em outubro de 2015, teremos a renovação da outorga do sistema Cantareira e esses assuntos precisam
precisam vir à tona desde já. Teremos novamente que rediscutir a própria validade, enfim, a própria consistência das transposições, né, como um sistema justo ou equitativo seria de uso dos nossos recursos hídricos. Então, sem mais delongas, muito obrigada. Gostaria de agradecer em especial a comissão organizadora, nas pessoas da Érica Matese, da Ethel, da Fabiola, enfim, que estão, da Leda, enfim, do Theo, que está ali atrás da filmadora até agora, enfim, da equipe de tradução, enfim, que fizeram um trabalho elogioso. Agradeço a todos vocês. Sem o apoio de vocês, nada disso seria, ao Rodrigo, ao Tiago, nada disso seria possível. Então, muitíssimo obrigada por essa integração e pelo empenho. Obrigada a todos os parceiros também que contribuíram para a realização desse evento. Boa noite. Obrigada.